sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na última parte da nossa congregação, continuando nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós estamos aqui nesse texto do versículo 19 ao 39, cujo título é a prisão do apóstolo Paulo e do seu companheiro Silas, lá na cidade de Filipos, na Macedônia, durante a segunda viagem evangelística do apóstolo Paulo. Esse texto está dividido da seguinte forma: do 19 a 26 o título é Terremoto. Nós terminamos esse texto domingo passado. Do 27 ao 34, que nós vamos entrar hoje, o título é Carcereiro. Esse personagem aí, que era o carcereiro guardando os prisioneiros, entre eles Paulo e Silas. E depois do 35 ao 39, a soltura, quando Paulo e Silas foram soltos, já que haviam sido presos injustamente. Carcereiro, Atos 16, de 27 a 34, esse texto está dividido da seguinte forma: na cadeia, 27 a 33, é o desenvolvimento de todo esse texto, e a conclusão, fora da cadeia, já na casa do carcereiro. Paulo e Silas foram recebidos pelo carcereiro em sua própria casa, no versículo 34. Na cadeia, 27 a 33, o que aconteceu? Aconteceu uma ameaça de suicídio por parte do carcereiro, né? De 27 a 28, vamos ver isso. E a salvação do carcereiro, do versículo 29 ao versículo 33. Vamos ficar hoje com essa parte aqui do suicídio, tentativa do suicídio dele, 27 a 28. 27 a tentativa de suicídio, e no 28 a intervenção de Paulo, impedindo que ele se suicidasse. Então no 27, tentativa de suicídio. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Vamos repetir? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Lembrando que Filipos era uma colônia romana, e o governo dessa cidade era do Império Romano. E todo carcereiro, então, que servia o Império Romano, se deixasse fugir algum prisioneiro da cadeia, ele seria punido com pena de morte. Então, sabendo que ele ia ser punido com pena de morte, porque os prisioneiros teriam fugido diante do terremoto que abriu as portas do cárcere, ele se adiantou a essa pena de morte, já tentando se suicidar. E aí veio a intervenção do apóstolo Paulo no versículo 28. Vamos ler juntos o 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ou seja, Paulo então tranquilizou o carcereiro: calma, você não vai ser penalizado, porque nós estamos todos aqui. Eu e Silas, Paulo e Silas, eu e Silas estamos aqui. E por incrível que isso possa parecer, na história da carceragem do mundo inteiro, todos os demais prisioneiros que, diferente de Paulo e Silas, eram verdadeiramente criminosos, eram verdadeiros assassinos, e que tiveram a experiência de, durante o terremoto que Deus mandou, as algemas deles, as cadeias, as correntes deles também foram quebradas. Diante disso, aqueles criminosos, diante da oportunidade de fuga, simplesmente não fugiram. É impressionante isso. É uma das coisas que eu gostaria de saber depois: o que aconteceu com esses prisioneiros, né, que não fugiram
Eles não fugiram por quê? Eles verdadeiramente, todos tiveram ali uma experiência com Deus, ou ficaram tão apavorados, tão atemorizados diante da ação poderosa do Senhor, que ficaram inertes, mesmo diante da oportunidade de fugir? Que criminoso não fugiria diante dessa oportunidade? E eles não fugiram. A ação de Deus, não é? E o carcereiro então não se suicidou, né? Pelo contrário, ele recebeu salvação, que é o que nós vamos ver do versículo 29 ao 30. Do 29 ao 33. Do 29 ao 30, o carcereiro faz dois pedidos interessantes. E do 31 a 33, ele tem a experiência não só dele receber Jesus, receber a salvação, mas toda a sua família salva. Pedidos do carcereiro nos versículos 29 e 30. No 29 ele pediu luz, e no versículo 30 ele pediu salvação. Maravilha, né? Jesus é a luz, Jesus é a salvação. Versículo 29, vamos ler juntos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ao invés dos presos saírem da cadeia, o carcereiro entrou. O carcereiro entrou pedindo uma luz, né? Ou ilumina aqui, está tudo escuro, o que aconteceu? Ele estava desnorteado, né? Diante de tudo aquilo que aconteceu também, e viu que aquilo era uma coisa tão de Deus, que ele se prostrou diante do Paulo e Silas, né? E o que aconteceu então no versículo 30? Juntos, vamos ler o 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aleluia. O texto não mostra para nós quando foi que esse carcereiro ouviu sobre salvação. Quando foi que ele ouviu alguma pregação? Bom, com certeza ele tinha notícia de que Paulo, Silas e uma equipe estavam ali em Filipos pregando o evangelho. Mas ele terá ouvido esse evangelho de salvação em Cristo Jesus? O fato é que ele, guardando esses homens, viu o livramento que Deus operou em favor deles, segundo o seu propósito. E esse homem então, que se reconhecia nas trevas, não somente pediu uma luz, uma lanterna, uma luminária, mas ali também era uma confissão de que ele precisava dessa luz de Deus, essa luz de Cristo. Sobre a luz de Cristo, o versículo chave é João 8:12, onde Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E a luz se refere à palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, ou para os meus passos, é a tua palavra, luz para o meu caminho. Como faltam hoje pessoas pedindo luz. Todos já se sentem iluminados. É um falso iluminismo, quando todos já se sentem iluminados, não querem ouvir mais nada, não querem aprender mais nada, porque já se sentem iluminados. Jesus disse assim, olha, toma cuidado, olha uma palavra forte do Evangelho de Cristo. Jesus disse, olha, toma cuidado para que a luz que está em ti não sejam trevas. Porque quão densas trevas serão. As piores trevas são quando as pessoas que estão nas trevas pensam que têm luz. O carcereiro tinha certeza que não tinha luz e ele pediu luz. Quando alguém pede luz, é porque Deus já está agindo na vida dessa pessoa, mostrando para ela que ela está
em trevas. Porque a conversão, como está escrito em Colossenses 1,13, é a libertação do império das trevas para o reino do Filho. Aleluia. E depois então que ele foi tranquilizado por Paulo e Silas e trouxe os dois para fora da prisão, ele faz outra pergunta para eles: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? O que eu devo fazer para que seja salvo? A resposta impactante a essa pergunta é que homem nenhum pode fazer qualquer coisa para ser salvo mediante o que ele fez. Ninguém ganha salvação como resultado do que faz, porque senão os operadores da salvação nos homens seriam eles mesmos, porque senão a salvação só dependeria deles mesmos. E aí a pregação do evangelho seria essa aqui: olha, a sua salvação só depende de você querer, de você fazer, de você agir. Porque o carcereiro que não é convertido ainda, faz essa pergunta, porque isso que está na cabeça das pessoas não convertidas, que é elas que têm o poder de fazer alguma coisa para ser salvo. A resposta de Paulo parece dar a ideia, nós vamos ver essa resposta mais para frente, não vamos ver hoje. A resposta de Paulo, mais para frente, vamos ver amanhã pela manhã, é crer no Senhor Jesus. É isso que você tem que fazer. Mas quando Paulo vai dizer para ele assim, crê no Senhor Jesus, Paulo está consciente daquilo que mais tarde ele vai escrever para os Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É como se Paulo estivesse respondendo para ele: olha, não é você que vai fazer nada, não. É Deus quem faz tudo na obra da salvação. Porque uma pessoa só crê com a fé salvífica, com a fé bíblica, com a fé evangélica, com a fé espiritual, com a fé que é dom de Deus, com a fé sobrenatural, e não com a fé natural, mas com a fé sobrenatural que vem de Deus e não do homem, quando Deus doa, quando Deus o presenteia, quando Deus o agracia com o dom da fé. E Deus já estava fazendo isso com o carcereiro, por isso ele será salvo. É Deus quem faz a nossa salvação. Diante da nossa salvação, tudo que nós fazemos é dar uma resposta a Deus diante daquilo que Ele fez conosco. Deus nos dá a salvação e nós damos a Deus uma resposta. A palavra resposta vem do latim responsa, que é a raiz da palavra responsabilidade. Então, diante da salvação, nós damos uma resposta. É a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a nossa resposta. É isso que fazemos, não antes de sermos salvos, mas a partir do momento em que Deus opera em nós a salvação em Cristo Jesus. Pela graça é que somos salvos.
não por merecimento, por termos feito alguma coisa. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é,